Olá, estudantes! Vamos para a nossa 68ª aula. Mais uma vez, parabenizo vocês por estarem aí atentos, tentando aprender, cuidando do intelecto de vocês. Os alunos que têm acesso ao aplicativo, não se esqueçam de responder a questão do formulário e clicar no link de acesso para validar a presença, ok? Então, vamos começar a nossa aula? Na aula passada, a gente viu de novo as características dos elementos que compõem o gênero textual conhecido por depoimento, aprofundamos um pouquinho mais sobre as características desse gênero textual e fizemos ali uma revisãozinha de metáfora e comparação, certo? Para essa aula, os objetivos consistem em fazer aí uma revisão dos gêneros tirinha e charge. Então, são dois gêneros textuais muito parecidos, mas que têm algumas características, algumas especificidades diferentes ali que a gente vai trabalhar pormenorizadamente nessa aula, ok? E também a gente vai ver a importância do contexto nesses gêneros, o contexto da enunciação, o contexto verbal, o contexto extraverbal, o contexto onde ocorre ali a interação verbal. Como que se produz ali o sentido, as mudanças de sentido de acordo com esses contextos, certo? E analisaremos os efeitos de ironia e de humor. Vamos começar com um teste para ver como que está aí a memória de vocês. Questão 1. Leia a tirinha e responda. Então, a gente tem aqui mais uma tirinha do Maurício de Souza, que é bem famoso por elaborar ali as histórias da Mônica, do Cebolinha, Então, observem ali no primeiro quadrinho, só tem a linguagem não verbal, Só existem imagens ali da Mônica correndo atrás do Cebolinha. No segundo quadrinho, a gente tem as duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, lembrando que a linguagem não verbal são as imagens, os desenhos, as ilustrações, e a linguagem verbal são as palavras. Então, a gente tem aquele balão que indica a fala do personagem, o balão de diálogo, e dentro desse balão, a fala do Cebolinha dizendo: "Pela aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente." A Mônica diz na sequência, no terceiro quadrinho: "Tudo bem, como?" Aí o Cebolinha responde: "Que tal com um tabuleiro de xadrez?" Aí a Mônica, no quarto quadrinho, pega o tabuleiro, e ameaça ali atirar o tabuleiro no Cebolinha e ele corre dela, certo? Então vejam, no último quadrinho percebe-se que o Cebolinha, essa está bem fácil para vocês tentar responder. Alternativa A, desistiu de jogar xadrez com a Mônica e está fugindo? B, corre para não levar uma surra da Mônica com o tabuleiro de xadrez? Ou C, deixou a Mônica irada porque ela não sabe jogar xadrez? Um tempo para vocês analisarem essa questão.
Retornando, pessoal, essa estava muito fácil, né? Então, quem marcou ali a letra B, né? O Cebolinha nitidamente corre para não levar uma surra da Mônica com o tabuleiro de xadrez. Muito bem. Com relação ao conceito de assertividade que nós estudamos na aula passada, pode-se dizer que a Mônica, primeira proposta, ela teve uma atitude assertiva no último quadrinho? Ou segunda proposta, ela não conseguiu agir com assertividade? Um tempinho aí para vocês marcarem um X. Retornando, então, quem marcou a segunda proposta, parabéns, né? Ela não conseguiu agir com assertividade, né? A atitude dela não demonstrou, né, que ela tenha participado de uma aula onde se tenha estudado o conceito do que é uma ação assertiva. Então, o que significa mesmo o respeito às diferenças, né? Observem que essa tira, ela promove algumas reflexões, né, com relação ao que significa aí o respeito a essas diferenças. Que diferenças são essas, né? Vamos ler aqui um pouquinho sobre isso. O respeito às diferenças não pode ser absoluto, não é experimentado como absoluto, mas é limitado aos nossos próprios limites. O que posso fazer é apenas abrir uma conversa, propor um diálogo para que cheguemos a uma coexistência possível para além da beligerância que se instaura entre nós. Então, aqui a gente tem um conceito um pouco mais filosófico a respeito do que sejam essas diferenças. Como que as pessoas podem exercitar a prática da tolerância, de tolerar a ação do outro, a palavra do outro, a própria existência do outro, quando ele sente que de alguma forma contraria os seus princípios, os seus valores. Como que a gente vai fazer a prática da convivência aceitando essas diferenças e respeitando e tendo tolerância àquilo que é diferente do que a gente considera como padrão correto ou como paradigma de coisa certa ou errada. Então é um pouquinho disso que a gente está vendo agora. Na questão 3, eu vou pedir para vocês o que será que significa a palavra beligerância nesse contexto de enunciação. Será que é uma característica do que causa ou está numa guerra? Ou será que reflete a situação pacificadora entre as pessoas? Certo? Então, vou deixar vocês pensando aí um pouquinho e a gente já retorna.
Retornando então, pessoal, a primeira proposta é a que mais atende aqui ao enunciado, né? Então, é a característica do que causa ou está numa guerra, né? A palavra ali, beligerância, ela começa com bele, que vem de bélico, né? Lembram? De bélico se refere a coisas de guerra. Instrumentos utilizados para uma guerra são instrumentos que pertencem ao arsenal bélico, certo? Vamos para mais uma questão agora, questão 4. Leia a tirinha e responda a questão. O que causa o humor nessa tirinha? As tirinhas, elas são bem famosas, né, por tentar provocar no leitor um efeito de humor, né, o riso, de alguma forma, mediante uma situação irônica, alguma situação que promova o riso. Então, aqui, o que causaria o humor nessa tirinha? Tá? Vocês vão analisar ali as imagens, né, que tem ali discurso verbal, não verbal, e vamos para as alternativas. Tá? Alternativa A. O fato de haver um rato no alto de uma montanha russa. B. O fato da Mônica ter força para parar um carrinho em movimento no alto de uma montanha russa. C. O fato de Mônica ter mais medo de um rato do que de estar numa enorme montanha russa. Então, um tempo para vocês pensarem essa. Retornando então, pessoal, quem marcou a letra C como alternativa, né, parabéns. Tá? Ali o que causa o humor é o fato da Mônica ter mais medo de um rato do que de estar numa enorme montanha russa. Será que a Mônica está certa de ter medo de ratos? Fica ali uma reflexão, né, para a gente pensar. Na questão 5, por que a Mônica sentiu medo do rato? E por que, em geral, as pessoas sentem medo de ratos? Você sabe o que o rato pode provocar? Escreva de 3 a 5 linhas sobre isso. Tá? Então, eu vou pedir para vocês aí esse exercício, vocês vão tentar dar conta de responder essas questões, né? Não precisa escrever muito, só de 3 a 5 linhas, e a gente retorna na sequência.
Retornando então, pessoal. Então, uma proposta de resposta poderia ser, além da aparência repugnante do rato, os ratos são transmissores de várias doenças, né? Isso é o que é mais grave. Então, o xixi do rato pode transmitir a leptospirose, é uma grave doença que pode levar à morte, né? Eu, pessoalmente, já conheço 3 pessoas que morreram de leptospirose em função do xixi do rato, né? Então, é uma doença bem grave. Por isso que o rato, apesar de ser um bichinho que às vezes as crianças gostam de ver, às vezes acham bonitinho, né? Essa questão da estética a gente já discutiu na aula anterior. Às vezes uma coisa uma pessoa acha feio e a outra pessoa acha belo, né? Então até não dá para a gente dizer que a aparência do rato pode ser de um animal feio, do ponto de vista da estética, porque isso é subjetivo, é pessoal de cada um. Mas embora às vezes, mesmo que as crianças, algumas pessoas achem o rato um animal bonito, tem que tomar muito cuidado com relação à questão das doenças que ele pode transmitir, certo? Então olhem lá, algumas doenças causadas por ratos são hantavírus, leptospirose, febre da mordida de rato, salmonelose, escabiose, que é a chamada sarna, peste bubônica, febre do carvalho do Colorado, leishmaniose cutânea. Então, alguns termos científicos aqui que definem algumas das doenças que podem ser causadas pelos ratos. Por isso que temos que tomar muito cuidado e por isso que de geração em geração, talvez os ancestrais vão passando, ensinando aos filhos, aos netos, a ter medo de ratos. Por quê? Porque sabem do perigo que isso pode implicar. Ok? Vamos agora para mais um exercício. Observe a imagem abaixo e escreva um texto descritivo explicitando todos os detalhes que compõem a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então aqui vocês têm agora uma ilustração, várias imagens ali, vários desenhos compõem essa ilustração. Então na linguagem verbal nós temos ali a frase: meu Deus, por que esse calor tão grande? Então observem todos os aspectos dessa imagem e aí eu quero que vocês descrevam, o que vocês veem ali, quais são os recursos utilizados ali que compõem a linguagem verbal e quais os utilizados que compõem a linguagem não verbal. Tá? Um tempo significativo para mais esse exercício aí de produção escrita.
Retornando então, uma sugestão que nós temos aqui de resposta seria essa, né? Com relação ao discurso não verbal. Então a imagem ilustra uma situação de desmatamento de árvores, né? A gente viu que havia vários tocos ali, traz vários desenhos de tocos de árvores cortadas. Na parte central há a representação estilizada de um homem com um machado na mão, o que faz o leitor pensar que ele estaria cortando todas aquelas árvores. Certo? São algumas inferências que o leitor faz por ver esse homem com o machado na mão, né? E com relação ao discurso verbal, a gente diz que é o possível lenhador, digamos assim, ele conversa consigo próprio, né? Ele está ali num monólogo e ele se questiona, meu Deus, por que esse calor tão grande? Né? Então a gente tem ali o discurso direto da fala do personagem representando a linguagem verbal, né, nessa imagem que analisamos. Tá? Ainda com relação a essa imagem, agora eu vou pedir para vocês explicar como que ocorre a ironia que provocaria o humor nesse texto, tá? Então, vocês vão escrever aí umas 2, 3 linhas, né, para dar conta de tentar localizar aí de que forma que a gente explica a presença do humor, né, nessas imagens aí.
Retornando então, pessoal, uma possibilidade de resposta poderia ser, né, a gente fazer uma afirmação de que a ironia está presente na situação contraditória do suposto lenhador, o qual não percebe que ele mesmo contribui para o aquecimento global e o calor excessivo, né? Então é claro que se há o desmatamento, se nós não cuidamos das nossas reservas florestais, não cuidamos do nosso meio ambiente, que a gente já aprendeu bastante em ciências, né, o efeito das árvores com relação à produção do oxigênio, do ar que nós precisamos de respirar para sobreviver. Então, se a gente não toma esse cuidado e permite que desmata, ou a gente mesmo vai lá e desmata, como que vai ficar questionando a questão do calor intenso, né? Desse desregramento que acontece ali nessa questão do clima, certo? Então, quem mais ou menos respondeu algo parecido com isso, parabéns, está no caminho certo, está conseguindo fazer análise aqui das linguagens verbal e não verbal dessas imagens, certo? Vamos revisar as características de charges e tirinhas agora. Então vejam, com relação à charge, ela se constitui, ela faz a representação de uma realidade inquestionável no universo da comunicação, dentro do qual não pretende apenas distrair, mas ao contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão, né? Então a charge não tem só essa intenção de promover o riso, de se produzir ali alguma coisa que o leitor possa achar engraçado, mas ela vai além disso, ela quer promover uma reflexão, fazer uma alerta à sociedade sobre algum assunto que tem que ser repensado, né? Alguma atitude, algum discurso verbal proferido por alguém que tem que ser repensado, né? Porque às vezes é discriminatório, é excludente, é preconceituoso. Então tem que tomar cuidado e as charges elas contribuem para fazer essa alerta, né? Também a charge serve para denunciar, né? No caso, a gente pode ter denúncia de várias situações que são consideradas irregulares, né? Coibir, a pessoa que analisa a charge, que observa, que lê e presta atenção nas imagens, ela pode estar sendo coibida de repetir essas atitudes que às vezes são consideradas erradas, né? Que às vezes são consideradas inclusive ilegais, certo? Porque contraria a legislação, né? E tem a intenção de levar à reflexão, né? Então as charges têm principalmente essas características, né? Também satirizar um fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, uma situação ou pessoa, em geral de caráter político, que seja de conhecimento público, né? Então, quando quando a pessoa que elaborou a charge pretende fazer uma sátira, né, ela pretende também fazer uma situação de promover o riso, de tirar sarro de uma situação meio cômica, né? Então, ela traz com comicidade ali a representação das imagens e das palavras, porém, sempre com essa intenção de promover uma reflexão, certo? No terceiro item aqui das características, a gente tem assim, a agressividade presente na charge incita o leitor a se conscientizar e assumir uma atitude crítica diante de um texto, né? Então, ela tem vontade de desencadear no leitor também essa atitude crítica diante da situação que ele está lendo, né? E fazer uma leitura reflexiva disso. Certo? E por fim, a charge é uma crítica temporal. Dessa forma, seu texto envelhece rápido. Há, no entanto, alguns casos em que a charge é republicada, né? Então, a gente tem que... A coisa aconteceu num determinado momento, num determinado tempo, num determinado espaço, e naquele momento a pessoa, né, o autor da charge vai e faz a charge para promover essa reflexão, né? Então, ela é temporal nesse sentido, ok? Já com relação às tirinhas, galera, vamos retomar aqui, vamos ler alguns conceitos também. Um texto geralmente curto, né? As tirinhas não podem ser longas demais ali, nem a linguagem verbal, nem a quantidade de imagens que tem. Então, geralmente é um texto curtinho. Possui traços humorísticos, como a gente já viu, né? A linguagem é de fácil entendimento, possui imagens, sempre apresenta conversa de no mínimo 2 pessoas. Às vezes há os monólogos, né? A gente viu ali que às vezes há a presença da pessoa conversando consigo própria, certo? E sempre apresentam balões que expressam as falas dos personagens, né? Os balões vocês conhecem bem, a gente tem aqueles balões de pensamento, balões de diálogos, balões que representam as onomatopeias, o barulho dos sons, né, que são representados geralmente nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas. Então vocês já são bastante familiarizados com essa questão da produção de tirinhas e história em quadrinhos. Vamos para mais exercícios agora.
Primeira questão aqui do nosso quiz. Qual característica desta charge provoca ironia e humor? Então, na linguagem verbal, nós temos aqui nesta charge chuvas. Não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou o que nossas autoridades sempre alegam. E aí na imagem a gente tem um carro, né, afundando numa enchente, né, num monte de água ali acumulado numa rua. Então, qual característica desta charge provoca ironia e humor? Alternativa A, o desenho do carro. B, o fato do carro estar quase inteiro coberto por água. C, a ideia que há uma enchente. Ou D, o trocadilho alagam e alegam. Um tempinho aí para vocês pensarem essa resposta. Retornando então, galera, vamos ver quem marcou um X na letra D, parabéns, né? É o trocadilho alagam e alegam que provoca a ironia e o humor nesta charge, certo? Curiosidades sobre a ortografia agora, o uso do X e do CH. Né? Vocês viram que enchente a gente escreveu com X ou CH, vocês se lembram? Como é que está a memória de vocês? Enchente com X, será? Ou com CH? Então vamos ler aqui um pouquinho das nossas normas ortográficas. Segundo as nossas regras, o correto é o emprego do CH na palavra enchente. A enchente alagou o centro da cidade. A norma ortográfica sugere que na maior parte das palavras iniciadas com em, a letra X iniciará a próxima sílaba, como nas palavras enxame, enxaguar, enxugar, enxada ou enxaqueca. Então observem que se eu tenho ali uma palavra começando com em, en, o que é, via de regra, a norma gramatical correta? Que na sequência, se tiver um som X, eu coloque mesmo o X, né? E não o CH. Porém, a gente vai ter exceções a essa regra, né? Então, observem que enxame, enxaguar, enxugar, enxada, enxaqueca se escrevem com X, certo? No entanto, vamos agora para a exceção da regra. Quando se subentende algo em processo de enchimento, usa CH. Então, encher, enchente, preencher, tudo que dá a ideia de algo que está enchendo, aí a gente usa o CH, por isso que enchente é com CH. Memorizem isso, tá? Então, a exceção é quando dá a ideia de algo que está sendo preenchido por alguma coisa, né? A enchente, o que está acontecendo na enchente? As ruas estão sendo alagadas, estão se enchendo de água. Né? Quando eu digo para alguém me ajudar a encher os balões lá para a festa de aniversário, as bexigas, eu digo, ô fulano, me ajuda a encher aí. Esse encher é com X ou CH? Peraí, vai encher de alguma coisa? Vai encher de ar os balões.
né? Então, se dá a ideia de coisa que vai ser preenchida por algo, seja por ar no caso dos balões, seja por água no caso das enchentes, então a gente usa o CH. Nos demais casos, usa X, depois do EM, ok? Curiosidades da língua portuguesa e da nossa reforma ortográfica brasileira, né? Questão 2. Esta ilustração representa uma charge ou uma tirinha? Ah, essa ilustração a gente já viu, né? E eu me contive para não usar ali o gênero textual correto ao qual ela pertence para deixar para vocês pensarem. Então, a gente só analisou ali os elementos composicionais da linguagem não verbal, da linguagem verbal, e agora é que vocês vão tentar acertar aí, né? Então, a letra A diz assim, tirinha, pois há linguagem verbal? A letra B, tirinha, pois há linguagem não verbal? C, charge, pois promove uma reflexão sobre o aquecimento global. Ou D, charge, apesar de não haver linguagem não verbal. Um tempinho para mais essa aí. Voltando então, pessoal, acertou quem marcou a letra C, né? É uma charge, pois promove uma reflexão sobre o aquecimento global, sobre os cuidados que nós, seres humanos, temos que ter com o nosso meio ambiente. Né? Temos que tomar cuidado para preservar as nossas reservas florestais aí, para evitar o desmatamento, né? E as situações caóticas que vêm acontecendo recentemente, por exemplo, na Amazônia. Né? Porque senão a Amazônia é considerada aí o pulmão do mundo, senão a gente acaba cometendo aí equívocos enquanto seres humanos, equívocos que vão ter reflexos com certeza aí no meio ambiente, né? E o aquecimento global é um deles, certo? Muito bem, pessoal. Então, nessa aula a gente viu as características dos gêneros textuais tirinha e charge, né? Estudamos que elas têm especificidades diferentes nas suas características, né? A tirinha, ela é um texto que é criado para
produzir o humor no leitor, né? A gente viu ali algumas tirinhas, analisamos como que esse humor é provocado, muitas vezes de uma forma irônica, né? Geralmente são textos curtos, né? Esses textos eles se apresentam em duas formas de discurso. A gente pode ter a linguagem verbal, que são as palavras que compõem ali as tirinhas, e linguagem não verbal. A linguagem não verbal são os desenhos, as imagens, todas as imagens que estão ali, não estão ali por acaso, né? Estão porque a pessoa que elaborou a tirinha pretende provocar um efeito de sentido, né? Fazer com que o leitor compreenda, interprete de determinada forma, né? De acordo com a sua intencionalidade, certo? Vimos também as características da charge, né? Que elas têm também esse caráter de promover a reflexão sobre uma atitude, sobre situações que requerem ali um aprofundamento reflexivo por parte do leitor. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, né? Aqui seguem as referências, né? Agradeço muito pela participação de todos e continuem em casa se puderem.